eu sou o Patrick. Vamos falar um pouco de hipnoterapia e de hipnose. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que no consultório eu utilizo a hipnose, a hipnoterapia, de duas formas diferentes. A primeira é utilizar a hipnose sozinha, em si, como um tratamento em si, e isso é adaptado a todos os tipos de transtorno. Mais tarde eu irei explicar o tipo de transtorno que a hipnose trata, mas isso é válido para todos os transtornos que conseguem se resolver sem ter um processo analítico. Isso quer dizer sem que o sujeito, o paciente, precise passar por um processo de análise, de conscientização das suas problemáticas. E geralmente é relativo, eu falo geralmente, relativo a todos os transtornos que são relativamente, que têm raiz relativamente pouco profunda ou que são relativamente recentes. Ou seja, que o sistema psíquico do sujeito não teve tempo de integrar de forma muito profunda, e então a hipnose, nesse sentido, sozinha funciona. A segunda forma de utilizar a hipnose é efetivamente como uma ferramenta que vai ser parte de uma estratégia global dentro de uma terapia analítica. Isso quer dizer que, neste caso, o paciente efetivamente vai ter de passar por todo um processo analítico e iremos utilizar de vez em quando a hipnose, vamos dizer, por o objetivo pontual e episódico. Muito bem. Então, duas formas de utilizar a hipnose aqui, ou dentro do contexto de uma terapia analítica ou sozinho. A primeira coisa que a gente pode fazer é falar, se a gente quer descrever o que é a hipnoterapia, a gente pode dizer que finalmente é a utilização da hipnose, ou seja, do fenômeno do transe hipnótico, a fins terapêuticos. Né? É muito simples. Isso porque a hipnoterapia tem basicamente um objetivo que é de entrar em contato com as camadas inconscientes, com as partes inconscientes do sujeito, pois é aqui que geralmente, muitas vezes, uma grande parte das chaves resolutórias dos conflitos, dos transtornos, do sofrimento reside. Isso é porque em todo transtorno e todo conflito, sofrimento psicológico, há sempre uma parte consciente e uma parte inconsciente. Então, o que é resolutório é justamente de ir recriar uma unidade, ou seja, trazer à tona na consciência os conteúdos que até agora era inconsciente e fazia que finalmente tinha um sistema de funcionamento psíquico que era autônomo e escapava ao entendimento e ao controle consciente do sujeito. Claro, isso é uma coisa resumida muito rapidamente, mas explica o interesse da hipnose, que é efetivamente de entrar em contato com os conteúdos inconscientes. O segundo objetivo da hipnose, efetivamente, eu comecei a explicar um pouquinho, é de entrar em diálogo com esses conteúdos, ou seja, criar uma ligação, um link, um laço entre a parte consciente e a parte inconsciente, a fim que tenha uma troca, né? Uma espécie de negociação, vamos dizer. E a terceira coisa muito importante, que então é dentro do processo da hipnoterapia, que uma vez esse diálogo é lançado, então a gente passa na etapa onde a gente recria uma espécie de unidade integrando esses conteúdos inconscientes dentro da parte consciente, mas adaptando, cada um vai se adaptar. O consciente e o consciente vão se adaptar para criar uma nova harmonia, ou seja, um novo comportamento, uma nova forma de se comportar, e isso, na verdade, caracteriza uma
transformação da psicologia. Então, basicamente, o sistema procurado, o objetivo procurado pela hipnose é isso, 3 etapas. Primeiro, identificar e entrar em contato com os conteúdos inconscientes. Segundo, organizar um diálogo entre o consciente e o inconsciente. E terceiro, reorganizar o comportamento, integrando os conteúdos inconscientes e transformando os conteúdos conscientes, para criar um novo padrão de comportamento. Podemos dizer que a maioria dos clientes que faz um tratamento de hipnoterapia que não seja incluído dentro do contexto de uma terapia analítica, que tem um prazo muito mais extenso, mais ou menos trabalha entre 5 e 10 sessões. Então, isso é uma geralidade. Às vezes acontece que a gente tem resultado muito rapidamente, 3 sessões, 2, 3 sessões, mas vamos falar que a maioria é entre 5 e 10. Às vezes a gente prolonga um pouco mais, mas é raro. Então, mais ou menos é isso o tempo. Agora, eu venho repetir aqui, se a gente precisa de um processo analítico, então o prazo é mais extenso. O tratamento funciona, vamos dizer, de forma clássica. Primeiro, temos um tempo de entrevista com o paciente. Então, seguinte, cada paciente, esse tempo de entrevista, ele vai ter uma duração diferente. Alguns vai tomar uns 30, 40 minutos e outros vai pegar uma sessão ou 2, depende da complexidade do conteúdo, do que vem trazer o paciente, não tem regra geral. Então, isso é a primeira etapa, e a segunda é o próprio tratamento da hipnoterapia, que lá é feito através de protocolo, né, técnica de hipnoterapia. A hipnose trata bastante coisa, na verdade são muitos transtornos. Isso vai da insônia até as fobias, vai do estoque até o síndrome de pânico, ou a ansiedade generalizada. É muito eficiente também para ajudar a parar todas as adições de tipo tabaco, ou até droga, ou álcool. Também é bem útil para aumentar as suas capacidades de concentração e as suas capacidades intelectuais. Enfim, tem muita utilidade, muitas aplicações diferentes. Eu não vou comentar todos, eu vou simplesmente deixar uma lista desfilar para você ver o amplo número de transtornos que pode tratar, mas tem sempre de se relembrar, a hipnoterapia tem 2 formas de ser utilizada. A primeira é sozinha e a segunda é dentro do contexto de uma terapia analítica mais extensa. É totalmente legítimo tentar entender o que é o fenômeno da hipnose. A primeira coisa que é muito importante é dizer que o fenômeno do transe hipnótico é um fenômeno absolutamente natural. E a outra coisa é que ele é tão natural é que, na verdade, cada um dentre nós o experimenta várias vezes por dia. Então, isso quer dizer que você, mesmo se você nunca foi hipnotizado, na verdade você já vivenciou um estado de transe hipnótico muitas vezes na sua vida. Então, para explicar o que é a natureza desse estado, pense, por exemplo, quando você está assistindo um filme
por qual você está totalmente apaixonada, e então você começa a ser preso dentro daquele filme, e a sua atenção é totalmente focada naquele filme, e você começa a vivenciar todas as emoções, a tal ponto que talvez você vai rir ou chorar, e então isso tudo está absorvendo todas as atividades da sua psique, lá num ponto que, no caso, é o filme. Então, o estado de hipnose é exatamente isso. Quando você assiste um filme assim, você está num estado de hipnose. Quando você lê um livro que está lhe chamando totalmente a atenção, você está num estado de hipnose. Então, o estado de hipnose, o que é? É uma alteração do funcionamento da consciência que faz que a consciência, no lugar de ser voltada ao exterior através do sentido, é voltada através de uma sugestão interior que vai fazer que finalmente ela é focada num ponto que foi escolhido, no caso o filme, o livro, e que vai tomar o lugar da realidade. Então, mais ou menos, para dar uma boa ideia do que é a natureza do estado de transe hipnótico. Isso quer dizer, obviamente, que a gente vai utilizar essa capacidade natural do ser humano para a fins terapêuticos, para revisitar comportamentos conscientes ou inconscientes. Então, mais ou menos é isso. Mas o que é interessante a dizer é que, primeiro, é algo que é sem risco nenhum, né? A gente nunca viu alguém se envolver num filme e depois, não sei, sofrer de qualquer mal que seja. Não tem risco nenhum. E, sobretudo, há uma mitologia que queria fazer acreditar que há risco de não se acordar, mas na verdade a gente não são adormecidos, a gente são conscientes, só que é um estado de consciência diferente, que é focada dentro de uma interioridade, no lugar de ser focado dentro de uma exterioridade. E então isso é muito importante porque, eu vou repetir, eu não tenho risco de não se acordar simplesmente porque a gente não são adormecidos, a gente são totalmente conscientes dentro de um estado hipnótico. É muito importante entender isso. A gente são conscientes, mas é uma consciência, um estado de consciência diferente, que a gente chama de alterado. E então eu vou acabar sobre esse assunto para dizer que o nível de estado hipnótico que a gente utiliza dentro de uma hipnoterapia é sempre leve. O que quer dizer isso? Quer dizer justamente que a gente não quer um estado profundo porque a gente procura um paciente que seja ativo, ou seja, que seja um agente da sua própria cura e a gente o conduz dentro do estado hipnótico, mas a gente não quer um paciente que vai embora, não sei, sonhando. A gente quer alguém que continua a ser consciente do que a hipnose fabrica e que ele seja ativo dentro desse protocolo. Então, muito importante também é sempre um estado leve. Então, eu espero que isso respondeu às suas interrogações sobre a hipnose. Agradeço pela escuta, um grande abraço e paz a todos. Tchau, tchau, tchau.